E aí, vamos lá? Estudar direito do trabalho, isso, as normas trabalhistas. Começando por aquele que é o maior princípio, o princípio mais importante do direito do trabalho, que é o princípio da proteção ao hipossuficiente. Pessoal, a partir de agora, vocês vão perceber que o nosso estudo, ele vai ter como base, ele vai ter como alicerce exatamente esse princípio. A cada nova matéria, a cada artigo analisado, a cada súmula, a cada OJ, eu vou sempre lembrá-los do princípio protetivo, do princípio que protege a parte mais fraca da relação de emprego, que é exatamente o empregado. A relação de emprego é, por si só, uma relação desigual. Notoriamente, existe um sujeito mais forte, mais poderoso do que o outro. A relação de emprego, que é constituída do empregador e do empregado, facilmente o estudante vislumbra que o empregado é, de fato, a parte mais fraca dessa relação. E o direito do trabalho, ele foi criado a partir daí. A intenção, o objetivo, o escopo do direito do trabalho é exatamente a proteção a essa parte mais fraca, a proteção ao empregado. Agora, nos meus cursos, eu não costumo analisar ab initio, princípio por princípio. Eu considero essa prática, data venia, enfadonha, cansativa. Quando eu era estudante, eu não gostava. Quando o professor, logo na primeira aula, ele tinha que analisar separadamente, princípio por princípio. Para mim, o melhor é começar o estudo, como nós começaremos, a partir do contrato de trabalho e, quando do estudo de um tópico específico, eu destacar que é aquele tópico, aquele instituto, aquele fenômeno, ele se encontra sombreado, amparado por um determinado princípio do direito do trabalho. De qualquer sorte, na minha apostila, material que vocês já têm aí disponível, vocês vão encontrar o tratamento específico de cada princípio logo no início da apostila, como acontece com as obras doutrinárias. Tá bom? Então, me permitam iniciar a aula de hoje a partir do contrato de trabalho. E hoje, logo na primeira aula, nós vamos analisar vários princípios do direito do trabalho. E ao longo do curso, nós vamos voltar a princípios já estudados e também vamos abordar novos princípios do direito do trabalho. Combinado? Muito bem. Eu tenho aqui, na tela vocês podem ver, o ponto de partida da nossa aula de hoje, ou seja, o contrato de trabalho. E aí, eu peço para que vocês leiam a definição de contrato de trabalho contida na CLT. Vamos lá? Contrato de trabalho, observem, artigo 442 da CLT, contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Correspondente à relação de emprego. Ora, o contrato de trabalho é o acordo. Todo contrato, para ser válido, é preciso que ele seja fruto de um consenso. É o que nós chamamos de rigidez, com H e Z no final. Rigidez, a livre disposição das vontades.
esse elemento é um elemento essencial também do contrato de trabalho. Ou seja, a livre disposição das vontades, a ausência de vícios de consentimento. Então, o contrato de trabalho, diz a CLT, nada mais é do que um acordo, do que um pacto selado entre empregado e empregador. E é preciso que naquele acordo esteja presente a livre disposição da vontade. A rigidez, portanto, como elemento essencial do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, como nós vamos ver no final, é, por si só, fruto do consenso, fruto de um acordo entre as partes. Continuando, o contrato de trabalho é o acordo, tácito ou expresso. Tácito ou expresso. Olha aí. O contrato de trabalho, pessoal, é um pacto de índole não solene. O contrato de trabalho é um pacto de índole não solene. A CLT não prevê uma forma específica para o firmamento de um contrato de trabalho. Pelo contrário, a CLT não veda qualquer forma para o firmamento de um contrato de trabalho. Um contrato de trabalho, portanto, admite para a sua existência qualquer forma. Não há uma forma vedada por lei. Conclusão para concurso. Conclusão. O contrato de trabalho é um pacto de índole não solene. A solenidade, a forma, não é um elemento essencial do contrato de trabalho. Repita, professor. Lá vai, aqui. A forma, a formalidade, não é um elemento essencial do contrato de trabalho. A rigidez é um elemento essencial. O que é a rigidez? É a livre disposição da vontade. Mas a forma não é um elemento essencial do contrato de trabalho. Façam um paralelo com o direito público, com o direito administrativo. Quando nós estudamos direito administrativo, nós aprendemos de que a forma é um elemento essencial do contrato administrativo. Lembram disso? No direito administrativo, a forma é um elemento essencial do contrato administrativo. Isso não acontece com o contrato de trabalho. Não. Para o contrato de trabalho, a forma não é um elemento essencial. A formalidade, a solenidade, a forma não é um elemento essencial do contrato de trabalho. Não esquece isso. O contrato de trabalho é um acordo, tácito ou expresso. Sendo expresso, dá uma olhadinha no artigo 443. Sendo expresso, ele pode ser verbal ou escrito. Verbal ou escrito. Conclusão. O contrato de trabalho ele pode ser ajustado tacitamente, verbalmente ou por escrito. De qualquer forma, não é, professor? De qualquer forma. De qualquer jeito. Não há empecilhos para o nascimento de um contrato de trabalho. Ele pode ser firmado, repetindo, tacitamente, verbalmente ou por escrito.
O informalismo do contrato de trabalho existe para proteger a parte mais fraca da relação de emprego. O informalismo, essa característica de não solenidade, existe para proteger o empregado. Eis aí um grande exemplo da incidência do princípio da proteção ao hipossuficiente. Não há um obstáculo. A lei, a legislação trabalhista, não criou qualquer obstáculo para o reconhecimento de um vínculo empregatício. Mesmo não existindo qualquer documento, qualquer registro, o contrato poderá existir. A relação empregatícia poderá ser reconhecida. Princípio protetivo, princípio da proteção ao hipossuficiente. Bom, desse princípio protetivo, deriva com naturalidade um outro princípio do direito do trabalho, que vocês, a partir de agora, facilmente enxergarão. É o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Se o contrato de trabalho, para a sua existência, não exige qualquer formalidade, naturalmente, entre a realidade e a forma, prevalecerá a realidade. Entre a boa-fé, que é a livre disposição da vontade, e a má-fé, aquilo que foi consignado, aquilo que foi registrado, prevalecerá a boa-fé, prevalecerá a realidade. Princípio da primazia da realidade. Quem é que não lembra o artigo 112 do Código Civil Brasileiro? O artigo 112 do nosso Código Civil, que prestigia a intenção das partes em detrimento daquilo que está escrito ou daquilo que esteja escrito. Em um pacto, em um negócio jurídico, valerá a intenção das partes, em detrimento do que aquilo que estiver efetivamente consignado, efetivamente registrado. Artigo 112 do Código Civil, que traduz o nosso princípio da primazia da realidade. O contrato de trabalho, vamos nos preparar também para a dissertação, não é? Para a etapa subjetiva do concurso do TRT que se aproxima e de outros concursos de tribunais regionais que estão aí surgindo. O contrato de trabalho, segundo a inesquecível lição de Orlando Gomes, isso, o baiano, grande autor de direito civil e que tem um livro de direito do trabalho com Elson Goldschalk, curso de direito do trabalho. O contrato de trabalho é um contrato realidade. Assim ensinou Orlando Gomes. O contrato de trabalho é um contrato realidade. Porque ele pode ser firmado de qualquer jeito, até tacitamente. Isso mesmo. O silêncio pessoal, a tolerância, a convivência pode ser
o fato gerador daquele pacto laboral. Contrato de trabalho, portanto, como sendo o acordo tácito ou expresso. E sendo expresso, pode ser verbal ou escrito. Muito bem. Separem bem a possibilidade de o contrato de trabalho existir sem qualquer formalismo, isso é um fato indiscutível. Separem esse fato da obrigação patronal, do dever do empregador de registrar o contrato em 48 horas na carteira de trabalho do empregado. Acompanhe. O contrato de trabalho, ele pode ser fruto de um acordo tácito ou expresso. Ou seja, o contrato de trabalho pode existir, sendo fruto de um acordo tácito, verbal ou escrito. Mas isso, é bom que fique claro, isso não afasta o dever do empregador de registrar aquele contrato na carteira de trabalho do empregado. Eu estou me reportando ao artigo 29 da CLT. Eu estou me reportando ao artigo 29 da CLT. Está no programa de vocês, Carteira de Trabalho e Previdência Social. E observe, no artigo 29, a CLT impõe ao empregador o dever de consignar em carteira o contrato de trabalho. Isso. Colocar a data de admissão, a função para a qual foi contratado o empregado, o salário que será pago. Tudo isso deve ser consignado na carteira de trabalho do empregado. Aí vem uma questão de concurso público, uma questão corriqueira, recorrente. A ausência de registro do contrato na carteira de trabalho é um obstáculo para o reconhecimento do vínculo empregatício. Em outras palavras, o contrato de trabalho só pode existir se for registrado na carteira de trabalho do empregado. Isso é verdade, pessoal? Não é. Não é. Mesmo não existindo registro em carteira, mesmo o empregador descumprindo o comando legal do artigo 29 da CLT, mesmo assim, o contrato de trabalho existirá. O fato de o empregador não registrar o contrato na carteira de trabalho não afasta a possibilidade de aquele vínculo ser reconhecido. Eu estou falando do artigo 456 da CLT. Do artigo 456 da CLT. O artigo que diz que a existência de um contrato de trabalho poderá ser demonstrada, comprovada, pela exibição da carteira de trabalho e, na ausência, poderá ser comprovada tal existência por qualquer meio de prova admitido no direito. Um contrato de trabalho, ele pode ter a sua existência comprovada
por qualquer meio de prova admitido no direito. Qualquer meio de prova admitido no direito. Para mim, o artigo 456 da CLT retrata com felicidade o princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade está, de fato, esculpido no artigo 456 da CLT. E observem como esse artigo reflete no processo trabalhista. Muitos se surpreendem com a importância que o juiz dá, a importância que o juiz do trabalho dá à prova oral. Eu não sei por que o juiz do trabalho dá tanta importância à prova oral, ao depoimento da testemunha. Sabe por quê? Olha aí. Porque o juiz do trabalho nada mais faz do que aplicar a lei. E a lei trabalhista diz ao juiz que ele pode reconhecer o vínculo empregatício analisando qualquer meio de prova admitido no direito. Qualquer um. Não será a ausência de um documento que vai impedir de o juiz do trabalho reconhecer um vínculo empregatício. Artigo 456 da CLT. Muito bem. Voltando ao artigo 29 da CLT, eu vou destacar para vocês especificamente o parágrafo 4º. O parágrafo 4º do artigo 29 vem sendo exigido em concurso público. Fatos envolvendo a incidência do parágrafo 4º do artigo 29 vem surgindo no dia a dia da Justiça do Trabalho. Eu, recentemente, inclusive, apreciei um caso concreto envolvendo esse tema. Do que é que trata, professor, o artigo 29, parágrafo 4º da CLT? Simples. Essa norma, ela proíbe que o empregador realize anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho. O artigo 29, parágrafo 4º da CLT, proíbe qualquer anotação capaz de desabonar a conduta do empregado em sua carteira de trabalho. E observem, não tem relevância para fins de proibição se o fato é verdadeiro ou não. É bom que isso fique claro. Digamos que o empregador tenha flagrado o empregado praticando uma falta gravíssima. Tirou a roupa na empresa. Tentou agarrar uma colega de trabalho. É um ato gravíssimo, nós chamamos de incontinência de conduta. Incontinência de conduta. Que é um mau procedimento de natureza sexual. É um fato. Mesmo que isso seja verdade, mesmo que o empregador tenha prova cabal da prática desse ato, ele não poderá registrar esse fato
na carteira de trabalho do empregado. Ele não poderá nem indicar na carteira de trabalho que aquele empregado foi demitido por justa causa. Vocês compreendem? Nem isso ele pode colocar. A carteira de trabalho não comporta o registro do motivo ensejador da extinção do contrato. Comporta tão somente a data da saída e a assinatura do empregador. O empregador não pode fazer qualquer referência ao motivo que ensejou a extinção do contrato. Portanto, a vedação exposta no parágrafo 4º do artigo 29, ela é absoluta. É uma norma imperativa de ordem pública que visa proteger a parte mais fraca da relação de emprego. E visa também, olha a dissertação, você tem que mostrar conhecimento. E visa também prestigiar a nossa Constituição, que não admite as penas de caráter perpétuo. Não é isso? A nossa Constituição, ela não permite a aplicação de penas de caráter perpétuo. E registrar na carteira de trabalho do empregado um fato capaz de desabonar a sua conduta é aplicar sobre aquele empregado uma pena de caráter perpétuo. O caso que eu analisei especificamente, eu nunca vi em concurso público, mas a jurisprudência hoje é farta. Trata-se do empregador condenado na Justiça do Trabalho a registrar o contrato na carteira do empregado. Eu estou falando de uma ação comum na Justiça do Trabalho. É uma reclamação que tem como objeto o reconhecimento do vínculo empregatício. E daí, concluído o processo, o empregador foi condenado a pagar as verbas trabalhistas àquele empregado e a registrar o contrato em sua carteira. E o empregador, não sei porquê, ao registrar o contrato na carteira do empregado, fez referência ao processo judicial. Fez referência à Justiça do Trabalho. Colocou nas anotações gerais da carteira que aquele registro tinha sido fruto de uma reclamação trabalhista proposta pelo trabalhador. O mero registro, jurisprudência farta, inclusive do TST, o mero registro em carteira quanto à existência de uma reclamação trabalhista proposta por aquele empregado é um fato capaz de desabonar a conduta do obreiro. Porque notoriamente há um preconceito contra aqueles trabalhadores que buscam a justiça do trabalho.